Jane Eyre e Charlotte Brontë. Charlotte Brontë é uma escritora inglesa do início do século XIX que teve duas irmãs também escritoras. A Emily Brontë, que era a irmã do meio, que escreveu O Morro dos Ventos Vivantes, muito famoso, muito comentado e muito filmado. E a irmã mais nova da Charlotte, a Anne Brontë, que é autora de dois livros que, na minha opinião, merecem atenção, que é o Agnes Grey e A Moradora de Whitefell Hall. Esse último foi finalmente traduzido para o português há alguns anos atrás e mostra a situação limite de uma esposa que percebe que fez um mau casamento, um péssimo casamento, e por causa das leis inglesas está presa naquela situação. A Anne Brontë chegou até a receber cartas de leitores e leitoras comentando o livro e até criticando a posição que a Anne defende nele. Essa preocupação com a situação da mulher na Inglaterra do século XIX não foi apenas da Anne, mas da Charlotte também. Nós também vamos encontrar essa preocupação, às vezes até, segundo uma grande escritora bem posterior, que é a Virginia Woolf, de uma forma até excessiva, segundo a Virginia Woolf, na literatura da Charlotte. Jane Eyre pode ser considerado um romance pré-romântico. Por quê? Porque você vai encontrar nele algumas daquelas características, daquelas marcas que os românticos irão usar e abusar, irão adorar, como a presença de castelos, a presença muito frequente da noite, das tempestades, de figuras, personagens meio na sombra, meio misteriosos, que você demora muito tempo, às vezes o romance inteiro, para descobrir a que veio aquela pessoa, né, aquele personagem, qual é a finalidade dele, quais são as intenções dele. A presença de situações misteriosas, eventos misteriosos, que às vezes, mas não sempre, irão desembocar no sobrenatural. Quando a gente fala em pré-romantismo, a gente já está entrando no gótico. Existe uma marca muito forte do gótico no Jane Eyre por causa da ambientação e às vezes por alguns episódios do romance. Mas ele ainda não é plenamente gótico no sentido de que você não tem a presença maciça do sobrenatural. Você tem mistério e você tem eventos que no princípio e até o meio parecem inexplicáveis, até uma cena clímax em que se descobre o que realmente estava acontecendo. Como irá acontecer depois em outros romances já plenamente dentro do gótico, algumas das explicações são totalmente naturais, totalmente razoáveis, nada tem de sobrenatural. Mas há também uma linha bem forte do gótico que vai sobreviver mais tarde com escritores até fora da Inglaterra, como o americano Edgar Allan Poe e outros, que vão adentrar mesmo o horror, né? As situações de medo e de horror, chegando ao sobrenatural mesmo. Jane Eyre, além de pré-romântico, além de ter um pé, né, dentro do gótico, além de ser um romance que não deixa de mostrar na situação da personagem principal, que é uma mulher culta, mas pobre, e que então ela tem muito poucas opções de vida, né? Ela estuda e vai se tornar preceptora no interior da Inglaterra, né? Tomar conta de uma garota que era uma das poucas profissões respeitáveis para uma mulher daquela época. Além de tudo isso, da situação da mulher, do ambiente pré-romântico, com elementos do gótico, Jane Eyre é, né, como geralmente não deixa de ser quando se trata de literatura escrita por mulheres, uma história de amor. É uma história de amor bastante inusitada para o momento, porque
Como disse a minha professora de literatura inglesa certa vez, vai ser o primeiro romance inglês em que você vê bem descrita a paixão. Até então você tinha, na literatura inglesa, o amor erótico, que você vai encontrar em escritores ingleses como Fielding, né, e Sterne, no século XVIII. Você tinha aquele amor bem comportado, né, aquele amor cortês, né, aquele amor que levava ao casamento, aquele amor respeitável dentro de determinadas convenções, mesmo em grande literatura, como é o caso da conhecida, maravilhosa Jane Austen. Mas você não encontra paixão na Jane Austen. Ela tem uma certa, me parece, suspeita da paixão. Mas você vai encontrar paixão no Jane Eyre. Verdadeiramente paixão. Além de tudo isso, você tem uma história pré-romântica, gótica, como eu falei, com preocupação com a situação da mulher da Inglaterra no início do século XIX, um primeiro grande romance inglês que aborda a paixão e, eu quase me esquecia, a primeira heroína feia da literatura inglesa. Quando a Charlotte Brontë estava para escrever esse romance, consta que ela teria dito que os escritores estavam muito errados quando inventavam aquelas personagens lindas e virtuosas, né, e ricas, que ela ia fazer uma outra coisa. Eu vou criar, assim ela teria dito, uma heroína tão obscura quanto eu mesma. E aí nasceu Jane Eyre.